Eu sou a Márcia Lucena, faço parte da coordenação, né, do grupo de coordenadores da ELEB, junto com a Cris e agora com a Larisa, e estamos, através da escola, promovendo essas lives para falar sobre o aconselhamento biográfico de vários aspectos, né? Sobre vários aspectos. E, iniciando o mês de setembro, a gente começa a falar sobre projetos biográficos, que é uma das atividades do final da formação biográfica, né? Apresentar um projeto de como que você vai inserir todo esse conhecimento que você teve a partir dessa formação na sua vida. Maria Dulcínia, boa noite, que prazer você estar aqui também. E hoje nós temos dois projetos, iniciando essa fase, né, dos projetos biográficos, nós temos dois projetos lindos. Fios da Minha História, com a Cristina, que vai falar sobre esse trabalho, né, do aconselhamento biográfico. Eu já vou dar um spoiler, hein, Cris? Depois você, com mulheres acima de 49 anos que moram sozinhas. Esse foi o recorte, né, Cris, para você fazer esse projeto. Isso, exatamente. E a Larisa e o Paulo, com um projeto também lindo, com adolescentes, e o título do projeto, Gerando o Ser. Antes de falar do projeto, vocês três vão se apresentar, né, para quem está nos assistindo, e quem não conhece vocês vão se apresentar e falar um pouquinho de vocês. E depois a gente entra no tema do projeto. Quem começa? Cris? Acho que pode ser o Paulo. Pode ser o Paulo. Temos tão poucos cavalheiros. Fazer ao contrário aqui. Então, eu tenho 55 anos, eu sou casado com a Larisa, eu tenho 5 filhos, sou jornalista e trabalho no INPE, né? Também faço um pouco de pesquisa. Ok, bem-vindo, Paulo. Então, Larisa. Eu sou a Larisa, sou casada com o Paulo. Tenho 2 filhos do coração, 3 filhos trigêmeos e um netinho agora. E sou médica, ginecologista, entrei na antroposofia através da medicina antroposófica. E depois eu fiz o aconselhamento biográfico e agora estou terminando a medicina escolar e tenho esse olhar muito voltado para o desenvolvimento humano. E aí a gente junto, eu e o Paulo, a gente fez o projeto que é Gestando o Ser, Márcia. E que aí a gente vai falar um pouquinho depois, mas é isso. Isso, ótimo, excelente. Cris! Então, eu sou a Cristina, não sou casada nem com a Larisa, nem com o Paulo. Nem comigo, nem comigo. Nem com a Márcia. Então, assim, olha, só para o povo não ficar perguntando com quem é casada, então, assim, eu não tenho marido, não tenho filho, nem pet. Então, tenho 67 anos, conheci a antroposofia ainda quando existia a Artemísia, fiz o seminário Waldorf em Jaguariúna e o aconselhamento, eu fiz a formação no Grupo 12 da Escola Livre de Estudos Biográficos de São Paulo. Eu sou do Grupo 12 e daí terminei a formação, fiz estágio, participei, agora estou na coordenação junto com vocês duas. Isso, muito bem. Estamos integrantes aí deste grupo, né? Desse grupo de 13, né? Pessoas.
Então, tem muitos projetos ainda lindos, não só das pessoas que integram a coordenação, mas de ex-alunos, né, que fizeram e que vão estar agora falando sobre o seu trabalho a partir de agora, vão estar falando sobre o seu trabalho. Então, hoje, 1º de setembro, é a primeira desse projeto, né, a primeira live, mas no dia 22 de setembro tem o segundo passo desse projeto biográfico com mais 2 pessoas, 2 projetos, não 2 pessoas, mas 2 projetos. Muito bem. Agora, fala um pouquinho, Larisa, do projeto de vocês, Gestando o Ser. Então, esse projeto foi gestado, né, durante a formação da ILEB, e eu e o Paulo fizemos juntos, e junto com a gente também tinha uma pedagoga Waldorf, que foi muito, muito rico, porque ela enriqueceu muito os nossos encontros também. E era um projeto com meninas, adolescentes, grávidas, a da periferia aqui de São José dos Campos. A gente queria de uma comunidade mais afastada, né, para que elas pudessem formar uma comunidade entre elas de ajuda mútua depois da finalização do projeto. E então foi muito especial, porque realmente isso aconteceu. E a gente trabalhou durante 3 meses, 4 horas semanais com elas. E a gente buscava trazer esse olhar, né? Aproveitar essa oportunidade que é essa crise, nessa gravidez na adolescência, e trazer esse olhar para elas, principalmente do processo da gravidez, do 1º setênio e do 2º setênio, para que elas conseguissem ver a necessidade desse bebê que ele tem, e também elas estão no processo de formação. Então, gestando o ser é nesse sentido, é o ser que eu gero, mas é o meu ser também. Então, foi um projeto muito especial e foi muito importante para elas, eu senti, eu e o Paulo como um casal. E aí eu tenho que colocar isso porque foi uma referência durante todos os encontros, né, a nossa presença. Mas aí eu acho que o Paulo pode falar um pouquinho também, né? Sim. Bom, eu acho que assim, a questão de adolescentes grávidas já era uma questão que vinha para a gente, era muito presente, pelos relatos da Larisa como obstetra também no serviço público, né? E uma preocupação de levar alguma coisa, despertar essa adolescente para o momento que ela está vivendo, né? Que ela estaria vivendo, mas olhando para o 1º setênio dela. E essa seria uma forma de fazer um espelhamento, né? E para ela se situar naquilo que ela está vivendo no momento e ao que vai estar vindo por, né? Por acontecer, que é a geração dessa criança, né? Como que ela está se preparando anteriormente para isso. Então, o que a gente procurou trazer nesse trabalho foi todo um processo de amorosidade, desse olhar com amor para esse ser que está vindo, né? Então, todas as atividades dentro do projeto, elas se voltaram para isso, né? A gente teve uma plantinha o que a gente plantou juntos, né? Que a gente levou para casa e cuidou, a gente tinha um relato de como estava essa plantinha. Bom, teve uma série de atividades, incluindo uma delas que eu acho que é especial, que era a sessão que a Larisa se colocava lá como médica para tirar qualquer dúvida a respeito da gravidez. Enfim, tudo quanto é tipo de dúvidas, né, sobre sexualidade, sobre na gravidez, sobre em si. Então, vinham perguntas e foi surpreendente para mim. Para mim foi um momento muito especial do meu ponto de vista pela abertura que essas meninas se deram e para viver e vivenciar todo esse processo que foi, para mim, pessoalmente, foi maravilhoso, né?
Sem Legal. contar também que eu fui motivado também, eu fui um pai com 23 anos, né? Muito cedo, eu também fui uma espécie de pai precoce, né? Uhum. Que média de idade elas tinham, Larisa? Era, a mais novinha tinha 15 para 16 e a mais velha 22 anos. A gente tinha colocado de 16, essa entrou com 15, até 24 anos. Mas no grupo tinham meninas de 16, a de 15 fez 16 no andar dos encontros, até os 22. A mais velha tinha 22. E também foi muito Uau. especial essa percepção de que quando a gente abre esse espaço de escuta e de acolhimento, elas realmente se abrem para aquilo que a gente está trazendo também. Então, e eu falo isso por quê? Porque depois que finalizou os encontros, que foram 3 meses, eu tive um encontro pós 6 meses do parto. Então, Uhum. elas foram com as crianças, com os Ah, filhos, que e elas legal. trouxeram o que eu queria, né? Que elas pudessem vivenciar o parto de uma maneira mais tranquila, mais se sentindo amparada, mais segura, e que elas amamentassem, que elas conseguissem passar por esse processo que é difícil da amamentação, com toda a Uhum. percepção da importância que é para o bebê. E foi muito lindo, porque todas estavam amamentando, todas trouxeram uma experiência de parto, inclusive uma delas fui eu que fiz o parto, porque eu estava de plantão no dia que ela deu à luz. Então, é assim, muito bonito como realmente, quando a gente se abre para a escuta, o adolescente é o que ele mais quer, é o que ele mais precisa. Então, ele recebe aquilo que a gente também oferta para ele. Então, essa foi muito especial. Esse trabalho realmente foi muito especial. A gente deu essa pausa no período da pandemia, mas a gente vai retomá-lo, porque não dá para deixar morrer, não. Sim. Ele deu bons frutos, eu tenho certeza. E depois elas também tiveram esse retorno de que elas estavam se amparando, se comunicando, fazendo trocas, que era o que a gente queria, que elas realmente formassem essa comunidade de ajuda mútua. Isso Uhum. aconteceu. Então é isso. Legal, a gente segura que tem mais coisas. Quem quiser fazer perguntas para a Larisa, para o Paulo e também para a Cris sobre os projetos que vocês estão ouvindo aqui, vai colocando aí que a gente já faz essas perguntas. Cris, o seu projeto eu sei que está na outra ponta, né? A Larisa trava com adolescente, você com a outra faixa etária. Conta agora um pouco mais. Pois é. Aí, saindo da adolescência, nós vamos para um outro polo, que são as mulheres acima de 49 anos. O impulso veio de estarmos vivendo mais e de existirem muito mais mulheres morando sozinhas do que já houve, né, na história. E aí eu queria saber como é isso, porque eu percebi assim, para algumas esse morar sozinha é tranquilo, é leve, algumas são resignadas, é assim que aconteceu e ok. Algumas foram escolha de, né, vou ficar sozinha, e um outro tanto que entende assim, é uma situação temporária, que pode mudar ou não. Então, foram encontros, né, 5 encontros, de mais ou menos 4 horas, em que fazíamos uma troca das vivências desde a infância até o momento presente de cada uma, e o foco não foi assim tanto os fatos, mas como se olhou para esses fatos, que forças foram obtidas quando os desafios se apresentaram. E é bem interessante porque é gostoso ver quando o olho da pessoa brilha,
o corpo emana uma energia quando ela descobre, quando uma diz assim, olha, eu tive um casamento de 10 anos que quando acabou, eu fiquei pensando onde eu tinha errado, o que eu fiz de errado. E daí ela falou, mas eu não fiz nada errado, é que foi uma circunstância, um contexto em que realmente não deu certo, né? E eu fiquei bem feliz que depois disso tudo, a pessoa está num outro relacionamento. Então é legal saber assim que ela entendeu que não era com ela e que a vida anda, as coisas mudam, né? Então é isso, é nesse sentido, é quase que assim um encontro, vamos tomar um café, vamos conversar e ver o que tem ali em comum, e importante descobrir também que, por exemplo, para as mais velhas, né, que a vida não parou, que tem coisa ainda para fazer. É uma questão de se pensar o quê? Alguns projetos que possam ser retomados ou não, mas pensando assim, o que faz sentido na minha vida hoje. Que legal. E vocês podem trazer alguma vivência durante esse projeto que marcou vocês em especial? Olha, o que me marcou muito foi realmente que o Paulo já falou, essa abertura das meninas, e a gente fazia algumas, não perguntas muito aprofundadas da biografia, porque elas são adolescentes, mas a gente trazia algumas perguntas, né, sobre a vida, para elas refletirem, sobre a primeira infância, a segunda, e elas sempre têm umas histórias muito difíceis, né, a gente está trabalhando com meninas da periferia, então, e como elas tinham uma abertura para realmente colocar tudo, e como elas conseguiram trabalhar essas vivências, e a gente fazia aquarela com elas, né, para depois dissolver um pouco a emoção, e como elas se envolviam realmente com aquela aquarela, né, e aquilo, uma delas até, depois o marido foi atrás do Paulo, para perguntar onde conseguia os pincéis, as coisas, porque ela precisava fazer aquilo em casa também, aquilo foi uma coisa assim que ela nunca esperava, ela nunca tinha conhecido, e aquilo despertou nela uma coisa muito boa que o marido percebia. E então foi muito especial essa vivência com elas, até nos pequenos grupos, né, que são os grupos que eu trabalhava com um pequeno grupo, e o Paulo com outro, com um número menor de meninas, para a gente poder estar aprofundando um pouco essas coisas, né, as vivências da primeira infância e segunda infância. E outra coisa também muito especial foi que a gente fez com elas, durante todos os encontros, uma boneca. Então elas escolheram a cor da pele da boneca, a gente oferecia várias opções, a gente costurou, a gente preencheu, a gente fez tudo junto, e no último dia do encontro, elas não sabiam, a gente fez as roupinhas e a gente vestiu as bonecas, e eu entreguei para cada uma, né, como obstetra, eu entreguei para cada uma o seu bebê, a sua boneca, e foi muito especial. Muito legal, que lindo! E os dois representando papai e mamãe, fazendo esse bem simbólico, né? Esse processo, que legal. E já volto com você, porque eu quero saber mais do que você trouxe também, das perguntas que eles faziam, que o Paulo falou que também foi um momento especial, né, Paulo, dessa abertura, né, delas. Então, que perguntas que vinham para você, e vai pensando aí, enquanto a Cris... vai pensando você também, Paulo, que não é só a Larisa, não. Vai pensando você o que marcou nessas perguntas. Eu não lembro.
Desculpa. Oi. Não, é que eu posso falar, já tenho a. Eu lembro que eram perguntas que me surpreenderam pela desenvoltura com que a abertura aqui, a Larissa já falou, isso me surpreendeu a abertura delas, mas vinham perguntas sobre sexualidade, né? Se pode fazer sexo, até que mês, até quando, né? Tinham algumas informações meio pseudocientíficas que também perguntando se era verdade, eu não me lembro exatamente quais eram as perguntas, né? Mas elas não tinham pudor de fazer nenhum tipo de pergunta, né? E nem pelo fato de eu estar ali do lado, acompanhando também uma única figura masculina no meio daquelas meninas. Não teve. Isso me surpreendeu muito. Eu acho, o que eu achei, para mim, não é exatamente com o que eu me surpreendi. Eu aprendi um pouco também da realidade daquelas meninas. Isso também foi marcante para mim. Ali a gente viu diferentes níveis de famílias estruturadas ou menos estruturadas, mas, em geral, todas elas muito dependentes de avó e da figura feminina e da mãe dentro de casa. A boa parte delas não trabalhavam, eram dependentes, né? Eu vi aqui alguma pergunta que trabalhava. Então, isso para mim, essa presença do feminino dentro de casa e na estrutura familiar, para mim, foi um aprendizado. Foi uma coisa constante entre elas. Com várias histórias assim, extremamente sofridas, com histórias de alcoolismo na família, de desestruturação a partir do alcoolismo. Isso também foi outro elemento comum que a gente percebeu. Mas isso são detalhes que a gente aprende e vê o quanto que esse projeto é importante dentro de uma realidade como essa, porque elas estão abertas, elas querem falar delas, elas querem se propõem a, a, a participar do projeto, a se envolver e se entregar ao projeto. Isso que foi bacana, que mais me tocou nisso. Legal. Cris, fala do seu lado. Então, trabalhei também com a aquarela, que é sempre surpreendente, né? Quem faz ali a aquarela sempre se surpreende com o resultado, com o que a aquarela mostra. Mas, assim, foi muito bonito, porque no nosso primeiro encontro, ao final, eu pedi que fizessem um gesto que representasse o momento presente, não é? Aí fizemos os encontros e no último encontro eu pedi que fizessem um gesto para esse último encontro, depois desse trabalho, e refizessem o primeiro, né, corporal, refizessem o primeiro gesto e o processo de transformação no corpo para esse segundo. Então, também é uma coisa que fica muito bonita, porque elas se surpreendem que, assim, em tão poucos encontros, a transformação que houve, como elas mudaram, como já tem um sentimento diferente, uma nova postura diante da vida. Isso foi muito bonito também. Que legal. Tem várias. A Adriana está perguntando se vocês, Larissa e Paulo, encontraram elas após o projeto. Eu acho que você já até falou, né, um pouco, mas traz, se você quiser acrescentar mais alguma coisa, e também se essas mulheres trabalhavam fora. Não, não trabalhavam, nenhuma delas trabalhava. Todas, tinha uma que trabalhava como caixa de um supermercado. As outras não trabalhavam e eram sustentadas ou pela avó ou pela mãe, mas pela avó, a grande maioria. E a gente se reencontrou 6 meses depois do parto, e elas levaram os bebês. Foi um encontro muito especial, esse pós-6, porque a gente continuou, a gente fez um grupo de WhatsApp, né, para ter trocas, e aí depois de 6 meses a gente se encontrou, um encontro, um café, um encontro, aí não fazia parte do projeto.
Foi mais para ter esse reencontro, para a gente ter esse feedback de como ressoou nelas, todo o trabalho. E uma coisa que me chamou muita atenção, porque eu trouxe, é por isso que eu falo que quando a gente escuta, a gente abre espaço para elas escutarem também, né? Elas se colocam nesse movimento, o adolescente faz isso. E porque elas vieram me trazendo questões que eu trouxe de alimentação, que eu achava que ia entrar por um ouvido e sair pelo outro, do uso de telas. Elas trouxeram nesse reencontro de que elas estavam tomando cuidado, de não deixar o celular perto da criança, com a questão da própria alimentação, do que ia dar para a criança ou não. Então, isso foi para mim foi incrível, para mim, porque a gente chove, às vezes a gente fala demais, mas aquilo não reverbera, né, nas pessoas. Eu falo isso muito dentro do consultório. E aí, quando você faz esse trabalho mais amplo, como aquilo reverberou dentro delas, e realmente elas conseguiram colocar na vida, pelo menos naqueles 6 meses que a gente se encontrou, estava acontecendo assim. Legal. Muito bom, é lindo, lindo de ver. Cris, a Isildinha está perguntando se é entre essas pessoas que moram sozinhas, qual a maior dificuldade que elas trouxeram dentro desse compartilhar, dessa vivência? As mais novas, né, as mais próximas dos 49, 50 anos, era a pergunta de como vai seguir, se vai, como entrar num relacionamento, se tem sentido entrar num relacionamento e formar um casal. E as mais velhas têm uma preocupação assim, de não querer onerar os filhos, mas sentir também que, com o passar do tempo, né, talvez não seja possível ficar sozinha. Como trabalhar com isso? Como é que vamos lidar com isso? Né? Tem uma que pensa, que está pensando em como formar uma comunidade de idosos, né? Para que um ampare o outro. Que legal. E qual era assim, a faixa de entrada no projeto, Cris, era 49. E foi até que faixa? Foi até 60. Mas porque não apareceram candidatas, mas aí o céu é o limite. Sim. E necessariamente não eram mulheres solteiras. O tema eram mulheres que moram sozinhas. Isso tá. Esse morar sozinho é assim, no momento do encontro, estejam morando sozinhas. Porque tem muitas situações, pode ser temporário, pode ser escolha, o filho acabou de sair de casa, o filho está para voltar para casa, divorciou, acabou de se divorciar, acabou de enviuvar. Então, a situação não é assim, solteira. Não, é que no momento more sozinha, seja por que razão for. Tá. E quando eu fiz o projeto, uma pessoa perguntou: ah, mas são as solitárias? Não necessariamente, porque muitas têm uma rede grande de amigos, têm família grande com quem se relacionam, muitas ainda trabalham, então não solitárias, que morem sozinhas, porque a dinâmica é diferente. Sim. Né? Então, é essa questão. Legal, tá certo. Também a Adriana pergunta, tem previsão de data para próximas vivências, tanto da Cris quanto da Larisa? E como que pode ajudar a divulgar esses trabalhos? Né? O que as pessoas que estão assistindo podem fazer para divulgar, para ajudar aí? Eu ainda não tenho data, mas assim que tiver,
Adriana, vou contar com você, vou contar com essa oferta. Obrigada. A gente também não tem uma data, mas eu pretendo para o ano que vem estar formando um novo grupo. Aí, esse projeto ele tem um problema, porque ele é um pouco caro, né? Porque tem as bonecas, Então, na realidade, eu estou tentando conseguir algum auxílio, alguma de verba para a gente conseguir dar sustentabilidade para ele. Mas estou na luta para isso. Estamos, né? A Dulce pergunta, foi feito algum trabalho destas adolescentes relativo às suas relações com as mulheres de sua família, especialmente a avó? Não diretamente, mas indiretamente sim. Inclusive tinha uma delas que tinha uma questão com a avó, que era que ela morava, e que foi ela, a própria avó veio conversar, porque no dia da formatura, que seria a formatura, o dia final, elas trouxeram as famílias, né? A gente fez como se fosse uma festinha de confraternização, que eu entreguei a boneca pronta, e a avó veio conversar o quanto que a menina tinha se transformado com todo aquele processo. Então, assim, não era uma coisa direta, mas indireta, sim. Alguma dessas meninas, os pais, não os pais delas, os pais dos bebês chegaram a acompanhar ou participar em algum desses encontros ou não? Elas eram solteiras? Como que... Tinha de tudo. Pode falar, amor. Tá, então, tinha de tudo, mas eu me lembro, em especial essa que a Larisa se referiu, que veio perguntar ao marido, ele foi participar na formatura, né? Ele era um menino simples, sorveteiro, trabalha como sorveteiro. Eles têm uma vida, eles vivem juntos, tem muita dificuldade, né? Mas ele estava assim encantado com o processo que ela estava passando, que ele estava percebendo nela, né? Agora, em relação às avós, enfim, teve um caso, por exemplo, tanta coisa diferente ali que surge, mas assim, teve uma das meninas, isso apareceu na conversa no grupo menor, que a gente faz a discussão sobre o primeiro setênio, a família dela, ela e os irmãos foram divididos, né? E ela foi ficar com os avós, enquanto que os irmãos ficaram com a mãe, né? Então, são famílias que são muito fragmentadas. E a avó, aí no caso, foram os avós que ficaram com a menina, mas ela se ressentiu muito. Então, elas se abrem muito, né? E, com certeza, os avós têm um papel não só de estruturação familiar, né? Da questão emocional, mas também financeira, dentro a gente acho que estrutura essas meninas, né? Uhum. E você acha que contribuiu com esse projeto para que elas... porque o tema da gravidez na adolescência é um tema que está bem em evidência, eu acho que nunca saiu, né? Porque a quantidade de meninas, o número de informações hoje é muito grande, né, em relação a prevenção, a tudo mais, mas mesmo assim o número de adolescentes grávidas também é grande. Você acha que esse projeto contribuiu para que elas pudessem olhar para esse processo delas de uma gravidez tão cedo na vida? Eu, assim, no autocuidado, sim, né? Nessa percepção do autocuidado, eu acredito que sim. A gente não... eu acho que nesse sentido da gente dar essa sustentação para elas e esse reencontro com muitas... tinha a mais novinha, por exemplo, ela engravidou, ela nem estava com o pai da criança, eram duas crianças, né? Então, essa percepção do que aconteceu, por que eu fui para esse caminho, talvez sim,
Porque às vezes a gravidez vem meio como uma busca de um socorro, né? De querer sair de uma realidade e ir para outra. Então, esse olhar para aquela vivência, o que estava nascendo com o filho. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção é que todas elas, apesar de ser gravidez na adolescência, elas estavam recebendo essa criança muito bem, né? As que estavam ali no projeto, elas estavam realmente acolhendo essa criança, apesar de tudo que ia vir, e elas tinham consciência disso com a chegada da criança. A gente não percebia, dentro das narrativas delas, que havia um pesar em relação a essa criança que estava vindo, e de que ia complicar a vida. Não, isso a gente não veio. Pelo contrário, se é que teve alguma coisa, é isso que a Larisa falou, é como se fosse uma tábua de salvação para alguma situação que elas estavam vivendo. Legal. Uma coisa que foi muito engraçada é que a gente, acho que foi no primeiro ou segundo encontro. O segundo encontro foi quando elas plantaram a florzinha, era uma érica, cada um saiu com a sua érica, né? E elas precisavam cuidar, e tinha um diário que elas escreviam, como é que estava a plantinha. E uma delas, ela falou que a avó que estava cuidando da plantinha. E depois, o cachorro comeu a planta. E ela mesma, ninguém falou nada. Ela caiu, nossa, eu não posso cuidar do meu bebê da mesma forma que eu cuidei da planta. Olha, Então, legal. assim, foram muitas vivências especiais, assim. Essa foi uma delas. E a Cris, com esse projeto que foi feito, né, com essas mulheres, qual foi, agora falando do lado de cá, digamos assim, a gente falou do lado de lá, né, dessas mulheres, do lado de cá, qual foi o aprendizado que vocês, Paulo, Larisa e Cris, que vocês tiraram desta vivência que vocês levaram? O que elas levaram algo agora? E vocês, o que levaram desses projetos? Para mim, é assim, toda pessoa quer ser ouvida, quer ser escutada, sem julgamento, sem condenações. Ela quer que alguém a ouça e não que aponte caminhos, mas que, assim, com as perguntas, com o que se fala, com o trabalho da aquarela, ela sente que recebeu uma ajuda. Uma delas deu um depoimento que foi muito doloroso mexer em algumas questões, mas que foi muito, muito bom, porque nesse movimento começou a cura para ela. Então, assim, eu sinto que é importante esse nosso trabalho. Qualquer recorte que se pegue do trabalho biográfico, em qualquer faixa etária, enfim, ele é importante, porque as pessoas estão querendo ser ouvidas e nós temos como ajudá-las, como estar, né, nem ajudá-las, estar ao lado delas nesse processo. Legal. Larisa e Paulo. Quer falar primeiro? Eu falo, eu acho que é vontade de repetir o projeto. E é exatamente isso que a Cristina falou. A antroposofia, ela nos dá a formação biográfica, ela nos dá uma série, uma metodologia, uma maneira de trabalhar que qualquer recorte que a gente faça de projeto é adequado, essas pessoas se sentem acolhidas, elas precisam ser escutadas, todo mundo precisa. E a gente faz a formação, a gente acreditando nisso, mas quando a gente faz o projeto, torna-se muito verdadeiro dentro da gente. Sim. Né? E foi exatamente isso que eu aprendi, que eu senti que realmente eu aprendi.
Assim, que o que você está levando as pessoas com todas essas técnicas, o acolhimento e tal, mas as pessoas precisam de ajuda. Não no sentido assistencialista, como a Cristina falou, mas essa que a antroposofia se propõe a fazer. Tá. Legal. Larisa. Eu também, eu estou muito nessa que a gente precisa repetir esse projeto, né? E o quanto realmente o projeto para mim foi um desafio, foi muito desafio construir esse projeto. O projeto em si foram 3 meses, mas foram muitos meses com encontros semanais para estar construindo todos os encontros, tudo que a gente ia vivenciar, o que a gente ia trazer, tudo assim com muita atenção, muito carinho, né? A gente trabalhou muito o pensar, sentir e o fazer, o querer. Então ele foi estruturado assim com a metodologia da antroposofia, né? Sim. E em todo o desenrolar dele. E assim, então, para mim, o que ficou é que nada é impossível. Que se a gente quer fazer, a gente vai lá, encara e faz. E é isso, mas o que mais me chama a atenção com o aconselhamento biográfico, com o trabalho biográfico, é o quanto a gente consegue trazer, a partir do que a gente aprende com a metodologia e com todas as vivências que a gente tem, o quanto que a gente consegue trazer isso para coisas que a gente já faz, né? Eu trouxe para gestantes adolescentes, agora eu estou fazendo um outro projeto, que é um projeto para mães de meninas na menarca. Então, assim, para ajudar as mães a criarem, a resgatarem imagens dentro delas, dessa fase de como trazer a menarca de uma maneira amorosa, mais consciente, e não de uma maneira muito materialista, que é como a gente hoje tem feito com as nossas crianças. Não por mal, mas porque a gente fica com medo, porque está tudo adiantando muito, e a gente traz de uma maneira que, ao invés de ajudar, fere a criança, porque ela não está nessa fase. Então, assim, agora é um outro projeto que eu também trago as questões do aconselhamento biográfico também, né? Porque aí eu já está tudo misturado, né? A medicina, a ginecologia antroposófica, o aconselhamento, a medicina escolar, já está tudo meio entretecido. E então é isso, é lindo. O aconselhamento biográfico, ele é lindo porque ele dá ferramentas para a gente atuar no mundo, a partir daquilo que o mundo precisa, as pessoas precisam. Que legal. Muito bom. Cris, tem uma pergunta para você que é com relação às mulheres que moram sozinhas, você acredita que a maioria o faz por opção própria ou elas ficam sozinhas nas questões românticas, por seu desejo ou porque não encontraram companheiros adequados ou companheiras adequadas? Olha, tem de tudo. Tem as que não encontraram, as que não foram encontradas, as que almejavam um casamento e não conseguiram, as que tentaram o casamento e não deu certo. Então, não tem um padrão, não tem uma única situação. Legal. Muito bem. Tem um comentário da Cíntia que ela diz assim: acredito que quando vamos até o fundo do poço, podemos identificar a causa do sofrimento, e isso por si só é curativo. É curativo quando elas identificam, vão tomando consciência de ambos os lados, de uma ponta ou da outra ponta, né? Essa tomada de consciência e poder se abrir para um outro olhar, seja com as mulheres que estão sós, seja com as adolescentes, isso é uma riqueza, é um presente, né? Poder fazer isso. Muito bem, meninas, meninos, estamos chegando ao fim.
Então, vou passar para vocês. Cris, tem previsão de novo projeto, de quando? Você já falou que quando vai... Ainda não, mas assim que tiver, eu faço a divulgação. Tá. Então, você quer falar alguma coisa nesses minutos finais? Passo para você. Assim, o encontro foi uma delícia. Parabéns, Larisa, pelo novo projeto. Muito lindo e muito importante. Agradecer, Márcia, mais uma vez a você, que é sempre uma delícia. O Paulo, é sempre muito bom encontrá-lo. Agradecer quem está conosco e os que estarão. E um abraço muito especial para Rosana Sun, que está nos assistindo lá da Coreia. Nossa, essa sim, internacional. Super abraço para todos. Muito bom. E você, Larisa e Paulo? A Dulce está dizendo, podem dar seus contatos? Bom, o meu é Lari, no Instagram, Lari_Steel, tem tudo lá. Tem contato de consultório, tem as lives que eu já fiz, tem o trabalho das meninas da Menarca, tem um link na bio, que é para fazer inscrição para esse projeto. Tá tudo lá, Lari_Steel. E lembrando que a Lari está em São José, não é isso? São José Lari e Paulo estão em São José dos Campos, não é São Paulo. Isso. E o que eu queria dizer é agradecer essa oportunidade de estar aqui, de estar falando sobre esse projeto, que para mim, assim, aquece meu coração falar dele, porque foi muito especial. E agradecer você, Márcia, a Cris, foi uma delícia estar aqui, estar conhecendo o projeto dela também. Ao Paulo, de estar comigo nessa jornada, nessa caminhada. Então é isso. Obrigada. Obrigada a todo mundo que está aqui também. A Rosana, um abraço bem especial, Rosana. Receba nosso calor dos trópicos aí para a Coreia. E o Ronaldo está trazendo, então, tem que falar do mestre que está aqui. Muito bom revisitar esses importantes projetos biográficos e fala que esses projetos, sim, a gente falou, são apresentados como tarefa, né? Para a conclusão do projeto biográfico, e aí está dizendo assim, mas que muitas pessoas que acabam um projeto, transformam ele como um projeto de vida, deixa de ser um projeto só para a formação, e esses projetos, sim, se transformam como um projeto de vida e transformam a sua vida, né? Quase que entram na missão de vida, né? As pessoas, alguns projetos. Sim. Muito bom, muito obrigado a vocês também. Foi um prazer, é sempre um prazer estar conversando, estar aqui com vocês. A Cris, é a segunda vez que estamos juntas. Larisa e o Paulo, gratidão também, gratidão a quem está nos assistindo, gratidão à Eleb pela oportunidade. E aguardem que dia 22 de setembro tem nova live com mais 2 projetos sendo apresentados. E se inscreve, quem não está inscrito no canal da Eleb, se inscreve. Cris, você não deu o seu contato. Eu só tenho um WhatsApp. Tá. Quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato via o site da Eleb, ou mesmo pelo Instagram da Eleb, pode entrar em contato, que depois pode direcionar para vocês. Mas também no site da Eleb tem informações de todas as pessoas que estão. A Larisa, eu acho que vai entrar também já, né, aí com as informações, e vocês também podem mandar mensagens aqui pelo Instagram da Eleb. Então, muito obrigada a todos,
e uma boa noite para vocês. Boa Obrigada. noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Putz.